Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Wagner Petrini, do PSB, vereador que faz parte da frente parlamentar em defesa de um autódromo aqui em Caxias do Sul. E de imediato eu saúdo. Vereador Petrini, uma honra tê-lo conosco. Tudo bom, Fábio? Eu que agradeço por estar aqui nesse programa novamente. Deixo um abraço a todos que nos assistem. E é isso aí, estou à disposição de você aqui. A questão do autódromo, no caso, a gente criou esse trabalho em conjunto com a Frente Parlamentar de Instalação Autódromo aqui em Caxias do Sul, no qual o vereador Bandeira preside, né, essa comissão, e eu fazendo parte, eu consegui trazer a força de fora do pessoal aqui de Caxias do Sul, desse pessoal para dentro da Câmara de Vereadores. Até se o pessoal reparar, até saiu uma matéria no Pioneiro sobre a bancada automotiva. Nós estávamos ali mais ou menos praticamente uns 3 a 4 vereadores brigando por esta causa, que é uma causa antiga já em Caxias do Sul, né? Esse autódromo. E tivemos, com essa minha vinda também, a gente teve uma certa influência e conseguimos avançar um pouco mais. Nesse meio tempo a gente conseguiu uma área apropriada para essa instalação desse autódromo, mais ou menos 94 hectares de terra, onde o dono dessa terra, ele está... Onde fica essa área, vereador? Fica em Vila Seca, Caxias do Sul, sentido Anarrec, lá tem uma área que é fora do sistema de preservação do Marrecas, mas é uma área particular, no qual o dono se mostra favorável à instalação das terras deles. Claro que está faltando um pouquinho de avanço, a gente depende um pouco da prefeitura, questão de topografia, de perímetro, que exige um pouco da presença da prefeitura de Caxias do Sul. E não teria a questão de custear daqui a pouco o proprietário, ou que se chama tecnicamente desafeta o terreno e aí indeniza o proprietário, se fosse no caso de uma área pública, ou então a parceria público-privado, que é outra forma que sempre é citada. Essa frente parlamentar em defesa do autódromo, ela vem de alguns anos, e geralmente presidida pelo vereador Arlindo Bandeira, do PP, que o senhor citou agora, e que continua à frente do grupo parlamentar, com o senhor como integrante. É por aí? Seria o poder público indenizando o proprietário em Vila Seca e assumindo a área, ou uma parceria? Já é uma comissão que já vem há bastante tempo. Bandeira está fazendo seu trabalho e eu tô buscando mais as parcerias do pessoal que eu conheço. Então o pessoal se sentiu favorável. A questão lá é uma parceria público-privada. O dono entra com as terras, a prefeitura entra com a questão de alvará, liberação. Autorização. Isso, autorização. A frente parlamentar está tentando pedir para a prefeitura que entre com essa questão da topografia, que tem alguns custos, mas a parceria, o dono seria uma parceria público-privada, onde o dono entraria com as terras, uma associação assumiria o autódromo e a prefeitura entraria com as questões legais, deixar o funcionamento, alvará, autorizações. E teria fins lucrativos, vereador? Teria algum rendimento a partir dessa associação, até para se bancar? Seria mais ou menos por aí? Sim, a associação teria que tomar conta do espaço, onde o dono das terras... que eu não vou citar o nome, mas levaria sua porcentagem, a associação bancaria os custos, todos os custos que tem, e não deixaria nenhum custo para a prefeitura. Deixar claro que a prefeitura entraria só com as autorizações. Ou seja, a ideia de um empreendimento que se pagasse. É mais ou menos por aí, se fôssemos usar um termo mais a grosso modo. Isso, a associação, no caso, ela vai atrás dos investidores, que depois, propriamente, a associação cria uma agenda de eventos, e aí esse retorno vem tanto para a associação, para novos investimentos, como para o dono da terra. Tu faz ali um contrato que seria de primeira causa 50 anos, porque não tem como você fazer um investimento, trabalhar, e daqui a pouco o dono das terras resolve mudar. Daqui 10 anos ele pensa, não, acho que não é esse o caminho. E aí então todo aquele investimento que foi feito, investidores que foram trazidos, a ideia que foi feita com o poder público, do nada ele acaba. Não, então seria um contrato que até é para ser de 50 anos, a princípio. Vereador, nós acompanhamos aqui, até cobrindo pela assessoria de imprensa da casa, algumas audiências públicas de anos anteriores, e 2 pontos, digamos assim, atrapalhavam
ou faziam com que esse debate do autódromo de utilização pública ou parceria público-privada, como queiram, em Caxias do Sul, não andasse, digamos assim. Num primeiro ponto, as chamadas legislações ambientais que tratam de poluição sonora, para que não houvesse excesso de som, mesmo que estejamos tratando de área rural. E, num segundo momento, uma certa resistência do poder público e até da comunidade de um modo geral, excetuando-se, é claro, aqueles que são vinculados ao som automotivo, como entusiastas ou praticantes, enfim, do porquê do poder público investir ou dar atenção ao autódromo. Então, esses dois pontos, a poluição sonora e a real necessidade de poder público entrar nisso, sempre foram alvos de muitos questionamentos e até resistências por parte de muitos segmentos para que isso viesse à tona. O senhor tem observado por parte da Prefeitura, dos órgãos competentes, uma atenção maior de levar esse debate adiante, ou continua sendo ainda uma ação isolada dos vereadores, da frente parlamentar e das pessoas envolvidas com o segmento de modo geral? Isso. A questão ali do som automotivo, o autódromo, ele fica um pouco acima do som automotivo. O autódromo, no caso, ele contempla o som automotivo, carro baixo, os arrancadão, que envolve diversos públicos diferentes. O pessoal do som é um público, o pessoal do carro baixo é outro público, o pessoal dos arrancadão é outro público, tu envolve o pessoal das mecânicas, onde tu já envolve o mercado de autopeças, então é um mercado bastante grande. A questão da prefeitura, a prefeitura se demonstrou interessado, o poder público também, até porque a gente vê questões até hoje que são as mesmas de falta de espaços à juventude. A gente vê diariamente aí o pessoal reclamando, questão dos postos de gasolina, onde você tem, e aqueles jovens batem sempre na mesma tecla. Cadê o nosso espaço? Claro, aí tira, digamos assim, maiores problemas de incompatibilidade no perímetro urbano e isola num espaço específico, mais ou menos por aí, né? Isso, exatamente. E o que o pessoal não entende, o pessoal, que a prefeitura, que a gente busca esse espaço, a prefeitura, a gente não quer que tu tire o dinheiro da saúde, da segurança, esse investimento para te colocar no autódromo. Não é isso. A prefeitura não vai gastar. A gente precisa que a prefeitura entre com a questão legal, que esse autódromo ele fique regularizado para esse tipo de evento, para um encontro, mas que a prefeitura se detenha mais, nos ajude os vereadores com a ideia da liberação, da topografia, algumas coisas que dê esse avanço. Que a questão do autódromo, depois tem essa associação que vai gerir esse autódromo. Pela sua experiência, vereador, até extrapola muito o mandato em si de vereador. O senhor vem de muitos anos de um engajamento, de fato, nesse setor do som automotivo. O que o senhor acha que falta, ou pelo menos assim uma ideia de prazo? Isso, quem nos acompanha deve se angustiar muito, principalmente quem interage e se envolve com o segmento automotivo. Há uma noção, talvez ano que vem, daqui a uns meses, quando que teremos, assim, digamos, o pontapé inicial disso, haja vista tanto tempo em que diversos atores de Caxias do Sul insistem e brigam por isso? Sim. Isso é há bastante tempo, até porque eu mesmo ouço há bastante tempo essa demanda por esse autódromo, por esse espaço. Diversas vezes já brigamos, já até anos anteriores tivemos manifestações na Câmara de Vereadores, teve audiências públicas e o pessoal bate. Só que a questão é o seguinte, a principal dificuldade da prefeitura, porque a prefeitura não vai investir, e isso eu também sou de acordo, a prefeitura não precisa investir, só que ela vai ter um retorno nesse investimento com a questão de ter eventos, vai ter aquela questão turística, hotelaria, então acaba vindo mais economia para os cofres públicos. A questão do tempo é o seguinte, a principal demanda que era desse autódromo era a área. Então a área, através dessa frente parlamentar, em conjunto com o trabalho com alguns vereadores, a gente conseguiu um proprietário interessado em doar essa área. Não é doar, é fazer esse convênio que eu falei desses 50 anos. Então já é um primeiro passo foi dado. Demos o primeiro passo. Então já tem lá 94 hectares de terras onde o proprietário é de acordo com a instalação do autódromo. Agora o que vem? É a parte da prefeitura. Questão ambiental, alvará, licença, esse estudo para ver se a prefeitura ela dê autorização para esse autódromo funcionar lá. Não tem como tu
chegar no investidor e dizer a gente tem uma possível área. Não, tu tem que dizer, ó, a gente tem uma área autorizada pela prefeitura, então a gente gostaria de fazer essa parceria e começar esse trabalho. Então o que está faltando aí e nos atrapalhou um pouco foi esse período eleitoral que teve, que acaba o pessoal trabalhando, inclusive este vereador, a gente acaba se dedicando um pouco à eleição e a gente acabou não conseguindo focar no autódromo. Mas o que eu acredito agora é que a gente, esse final de mandato que eu tenho, a gente vai trabalhar para acelerar esse processo de a prefeitura concluir esse estudo, ver se está tudo regularizado para a partir de janeiro, fevereiro, eu mesmo fora da Câmara, que o vereador Eloy Frisso volta ao mandato dele, a gente consiga estar trabalhando e trazendo investidores para a área. E devagarzinho, esse autódromo, o pessoal tem que entender que não é da noite para o dia também. Ele vai gradativamente, conforme os investimentos. A gente se cria uma pista, começa a trabalhar com eventos na pista, se cria uma área para o som. Futuramente, sei lá daqui quanto tempo, agora a gente consegue construir uma certa parte. E é assim que funciona. Como o senhor mesmo já cita aqui, até para as pessoas compreenderem, o senhor está há quase 6 meses como vereador aqui no Legislativo em substituição ao vereador titular, no caso o senhor é suplente do PSB aqui na Câmara. O vereador titular, Eloy Frisso, se licenciou do cargo para assumir função no governo do Estado e deve retornar à Câmara até o final deste ano ou no início de 2019. Consequentemente, o senhor deixará a vaga de vereador, por isso que o senhor fala em final de mandato, digamos assim. Além desse envolvimento com o setor automotivo, com a frente parlamentar por um autódromo em Caxias do Sul, o senhor trouxe algumas propostas. Uma delas está para entrar em plenário, que diz respeito à Semana de Conscientização contra a Violência aos Professores, que aconteceria, digamos assim, na 3ª semana de cada mês de outubro de cada ano. O senhor chamou atenção muito a isso também, para um alerta. Há muitos casos de violência, não só moral, às vezes até físicas, enfim, problemas no relacionamento no que envolve os professores. O senhor chama atenção para a necessidade de se respeitar mais o professor no mês de outubro, que tem o Dia do Professor, todo 15 de outubro. Como é que tem sido a aceitação? O que o senhor espera que avance a partir do ano que vem, quando essa proposta do INDIC será aprovada? Já for lei, então, a Semana de Conscientização contra a Violência ao Professor. É isso aí. Realmente, então, como eu falei, o Eloy Frisso volta a partir de janeiro, né? 1º de janeiro, o Eloy Frisso está aí. A Caxias ganha muito também, até devido ao plano diretor, que o Eloy Frisso tem um conhecimento enorme. E eu acredito que eu fiz meu trabalho de vereador nesse tempo, consegui estar presente em todas as sessões, votei diversos projetos, participei de comissões, Comissão da Agricultura, Comissão de Desenvolvimento, trabalhamos na questão turística, acho que contribuí muito, avancei muito nesse automotivo e coloquei os projetos tramitar na casa, aqueles que eu achei necessário. Nesse caso do professor, por exemplo, que eu estava citando, contra a violência ao professor. Isso, esse que institui a Semana de Combate à Agressão aos Professores, foi bem numa época e que eu já sentia que passou diversas matérias no Jornal Nacional, no Fantástico, que aconteceu lá em São Paulo e Rio de Janeiro, casos que teve... Como é que se diz? Teve repercussão no Brasil inteiro e que não é de hoje. São Paulo acontece diariamente agressões, até físicas, contra professores e diversos professores aí reclamando, indo para a mídia. Então, achei muito interessante a gente poder, pelo menos, ter essa semana de conscientização, onde o pessoal vai trabalhar em cima, desenvolver algumas ações de prevenção, e é sempre importante que, como eu ouço bastante, o tempo escolar mudou muito. Antigamente, nós respeitávamos o professor, tinha o professor como ícone. Hoje em dia, tá difícil. Vereador, entramos no minuto final. Como o senhor mesmo falou e já comentamos, tudo indica que o vereador Frisso reassuma o cargo e o senhor retorne à condição de suplência. Mas quero lhe agradecer pela convivência em nome da TV Câmara, lhe parabenizar pela atuação como vereador nesse período de 6 meses e, quem sabe, o senhor retorne aí de novo, assumindo um mandato parlamentar na casa. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu vou devolver para que o senhor brevemente retome a palavra, faça suas considerações, ao mesmo tempo que aparecerão seus contatos na tela, porque até dezembro o senhor ainda é vereador. Então há e-mails, contatos telefônicos para que as pessoas lhe mandem críticas, sugestões ou elogios. Obrigado, Fábio.
Então, agradeço a todos que nos assistem em casa. Quero deixar aqui também meu agradecimento a ti, Fábio. O pessoal da casa sempre foi bem atencioso aqui na Câmara de Vereadores. Com certeza a gente tem muito que aproveitar até 31 de dezembro aí. Deixo meu gabinete à disposição. Fora da Câmara de Vereadores, agora a partir de janeiro estarei trabalhando para a comunidade, aproximando as demandas. E com certeza vou trabalhar para 2020 estar aqui sim, Fábio. Quero ser o vereador mais votado do PSB. Deixo aqui meus trabalhos à disposição. E é isso aí. Então tá, mais uma vez, sorte ao senhor e muito obrigado. Acabamos de conversar então com o vereador Wagner Petrini do PSB. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.